Seja bem-vindo e seja bem-vinda para mais uma aula de Física com resolução de questões de provas anteriores do Enem. Sem mais enrolação, vamos para a aula. Olha só, meus amores, a questão que eu trago para você ela é sobre eletricidade, para ser mais preciso, eletrodinâmica, segunda lei de Ohm e potência elétrica. Vamos ler a questão e discutir a resolução. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada a potência. Uma das maneiras para fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com o dobro do comprimento do fio, metade do comprimento, metade da área da seção reta do fio, o quádruplo da área da seção reta, a quarta parte da área da seção reta de um fio. E aí, o que é que se deve ser feito para fazer essa adaptação? Então, observe o seguinte, dentro do chuveiro tem um resistor, popularmente é chamado de resistência. Quando a gente chega em um lugar para fazer a compra, os vendedores chamam de resistência. Tudo bem, a forma de se falar no cotidiano. Só que na física, resistência, ela é uma propriedade dos resistores. Então o que se altera é o objeto chamado resistor, na intenção de alterar sua propriedade chamada resistência. Esses resistores, eles têm diversos formatos. O mais comum é que eles sejam fio, geralmente no formato de uma mola, até para caber dentro do aparelho do chuveiro. Quando a corrente passa por esse resistor, ele aquece, fica bem incandescente por sinal, e aí ele dissipa calor por efeito Joule e aquece a água. Então vamos ver o que é preciso para adaptar esse chuveiro que foi originalmente fabricado para funcionar em 110 volts, mas a gente vai configurá-lo para funcionar em 220 volts. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que eu percebo é que se fala de DDPs. Eu vou aqui destacar essas DDPs aqui, 110 volts, em 220 volts, será a transformação. Aqui tem uma outra informação muito importante, que é manter inalterada a potência desse chuveiro. Então, qual é a relação que existe entre DDP e potência? E aí eu já vou te mostrar aqui todas as possibilidades, tá bom? Então vamos aqui, Quando se fala de potência, aqui, pronto. Quando se fala de potência de um chuveiro ou de qualquer eletrodoméstico, você tem uma equaçãozinha que é π, onde você vai fazer a intensidade da corrente, que é essa letrinha I, vezes a DDP, que é essa letrinha U. Outra equaçãozinha que envolve potência é quando a gente troca essa letra U pela expressão R vezes I, que é chamada de primeira lei de Ohm, que equivale, né? U é igual a R vezes I. Então a gente teria I vezes R vezes I, ou seja, teríamos a resistência vezes a corrente elevada ao quadrado. E para fechar aqui, a gente poderia fazer essa mesma brincadeira de alterar, né, substituindo a primeira lei de Ohm aqui dentro, só que substituindo a letra I. A gente isola e substitui. Então vai ficar aqui, U ao quadrado sobre R. É justamente essa última que eu escrevi aqui, que ela vai ter um peso maior para a gente aqui. Deixa eu dar uma destacadazinha nela aqui. Pronto. Por que que eu vou escolher essa aqui, Porque eu tenho aqui, potência, DDP e resistência. E eu percebi que pelas alternativas, tudo que tem aqui vai afetar a resistência. O que é que afeta uma resistência? Vamos anotar aqui do lado. Vamos agora de caneta azul. Então, olha só, a resistência, ela aparece em duas equações. Na primeira lei de Ohm, onde você vai pegar aqui, R. Eu vou botar aqui começando com R mesmo. Se eu começar com a letra U, vamos começar com a letra R. Então aqui você tem U sobre I, essa é a primeira lei de Ohm, e nós temos R também na segunda lei de Ohm, que é ρ igual a L sobre A. Veja bem, na primeira lei de Ohm, esse R não depende da corrente, é a corrente que depende da resistência. Do mesmo modo a DDP. A DDP ela só depende da fonte que produz ela. E depende da relação entre essa DDP e a resistência. Mas o que de fato afeta a resistência, vamos destacar, é essa segunda lei, ou seja, são as dimensões do próprio resistor. Esse ρ representa a constante, que vai representar o material, né, chamado resistividade do material. A letra L é o comprimento e a letra A é a área da seção reta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui do lado
um resistor num formato cilíndrico. Deixa eu pegar aqui, ó, um formatozinho cilíndrico. Pronto. Imagine que o resistor ele é assim. Então ele vai ter uma área aqui, ó, uma área de seção reta bem aqui, ó. Isso aqui é o que a gente está chamando de A. É esse A que aparece aqui, ó. Tá bom? A letra L é o comprimento dele, ó. Isso é a letra L. Aqui, ó, letra L. Bom, e essa letra ρ é o material que vai definir qual é o valor dessa constante, tem uma tabelinha, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter que alterar? Uma dessas coisas aqui, na intenção de alterar a resistência, para que a alteração que a gente busca na resistência afete a DDP sem mexer com a potência. Relembrar dos assuntos, passar uma linhazinha aqui no meio, e nós vamos agora para a resolução da nossa questão. Então, pega aqui uma canetinha aqui, vamos de caneta preta. Vamos lá. Olha só, se eu tenho aqui a potência sendo U ao quadrado sobre R, e a questão diz que nós vamos manter inalterada a potência, implica dizer que se eu quero aumentar o valor da DDP, que originalmente é só 110, eu quero dobrar, eu vou ter que alterar o valor da resistência para mais, porque essas grandezas estão se dividindo e o resultado é constante, elas são diretamente proporcionais. Mas eu devo aumentar quantas vezes a resistência? E aí você vai perceber que esse U está ao quadrado. Então olha só o que acontece. Voltemos para a caneta preta, ok? Pensa bem, se esse U é constante, então eu posso dizer que o U do primeiro caso, com a resistência original, tem que dar o mesmo valor se fosse com a nova DDP, que é o dobro da anterior, também vai ser ao quadrado, e uma nova resistência. Percebeu? Então essa nova resistência aqui, ó, não é igual a essa. Observe que aqui, ó, quando eu for efetuar o parêntese, vai ficar 2 ao quadrado, vai valer 4, U ao quadrado vale U ao quadrado, sobre e o R' que está aqui embaixo, que é a nova resistência. Vamos comparar essa primeira com essa última. Quando a gente faz essa comparação, olha que legal, essa letra U, cadê? Vai riscar? Não, riscou. Corta com essa letra U, porque vai passar um para baixo do outro, vai ficar dividindo. Então, em resumo, a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre R igual a 4 sobre R'. Quando a gente faz a regrinha de 3, vai ficar 1 vezes R', vamos pôr aqui do lado, vai ficar R'. 4 vezes R, vai ficar 4R. E aí você percebe que essa nova resistência, ela tem que ser 4 vezes maior, olha lá, 4 vezes maior que a resistência anterior. Então, eu preciso fazer com que a resistência aumente 4 vezes. Como é que eu vou fazer isso? Usando essa informação aqui da segunda lei. Então, olha só, como a gente precisa aumentar a resistência, vou anotá-la aqui do ladinho para a gente poder rabiscar por cima. Olha aí, ó. Para a gente aumentar a resistência 4 vezes, pronto, 4 vezes, a gente precisa, vamos lá, primeiro, alterar a resistividade. Porém, a questão diz que ele é do mesmo material. Vamos voltar aqui para o marca-texto, olha, mesmo material, então é o mesmo ρ. O ρ não vai ser alterado. Aí vamos lá, eu ou vou mexer aqui com o valor dessa letra L ou com o valor dessa letra A. Se eu mexer com o valor da letra L, eu tenho que mexer para mais. Por quê? Porque R e L são diretamente proporcionais. Eu tenho que aumentar o valor do comprimento se eu quiser aumentar a resistência. Então eu tenho que buscar uma alternativa que diga que esse comprimento vai aumentar 4 vezes. Agora vamos lá conferir se tem essa opção. Dobro do comprimento. Não, se tivesse o quádruplo tudo bem, mas não é o dobro. Metade do comprimento piora a situação. Aí o resto fala de área. Então já vamos descartar essa análise aqui, ó, porque não foi uma opção legal. Se for para mexer com a área vai ter que diminuir, porque são inversamente proporcionais. Ó. Se essa letra A passa para o outro lado, ela passaria como? Multiplicando. Então ela precisa diminuir 4 vezes para que a resistência aumente 4 vezes. Aí vamos lá. Para ela diminuir 4 vezes, ela vai ter a área pela metade? Não, não é metade. Ela tem que ficar o quádruplo. O quádruplo quer dizer que ela aumentou 4 vezes. Então ela não aumentou, ela diminuiu. Então só sobrou a letra E. Ó. Quarta parte. Quarta parte quer dizer que foi dividido por 4.
ficou 4 vezes menor. Pronto, deu certinho com aquilo que a gente tinha analisado. Viu aí como funciona essa questão? Ela é uma questão de análise de proporcionalidade. A gente precisa relembrar as equações, então tá aí para você relembrar, e precisa fazer essas leituras de quem aumenta com quem diminui. Isso é sempre presente dentro da prova do Enem. Bons estudos, não esqueça de deixar a sua curtida aqui, isso me ajuda pra caramba, tá bom? E a gente se encontra então na nossa próxima aula. Um forte abraço, boa prova, bom Enem e até lá.